projetos em si que você está querendo fazer? Eu li algumas coisas suas sobre, por exemplo, a legalização da maconha. Nesse assunto em específico, tem várias maneiras que você pode fazer isso, né? Tem países que só descriminalizaram a droga, o uso da droga, mas a venda, a produção ainda é algo legal, como é feito na Holanda. Alguns países, como os Estados Unidos, eles legalizaram o uso recreativo até, além do medicinal, e eles legalizaram tanto a produção é feita privada. O Uruguai, que é uma produção estatal, se não me engano. Pelo que eu entendi, é mais pelo o modelo de uruguaio que vocês querem legalizar. Na verdade, eu acho que a legalização, a gente defende a legalização da maconha sim, e a gente defende a legalização das outras drogas também, né? Que é uma questão um pouco mais complicada de se falar, né? Devido ao tabu que é colocado na sociedade. Mas é que, na verdade, não adianta descriminalizar a droga e não legalizar, porque o foco é, de fato, a questão da produção, né? Então, a descriminalização é um passo muito importante, mas a gente precisa ter a legalização, a gente precisa ter a produção das drogas por parte do Estado, que seja feito de trabalhadores e não de um Estado, de uma elite política, né? Porque aí você tem um controle químico das drogas, né? Então você vai, de fato, comprar aquilo que estão te oferecendo, né? Sim. Porque a gente sabe como que funciona. No mercado ilícito você não tem controle nenhum de qualidade, de onde está vindo, que substâncias estão presentes na droga. Exatamente. E o ponto principal que é acabar com o narcotráfico, né? A guerra às drogas, a guerra americana às drogas, a guerra brasileira, a guerra mundial contra as drogas, já se mostrou que é uma guerra falida. Sim. Que culminou com a morte e o assassinato de inúmeras milhões de vítimas que não tinham nada a ver com isso, né? E que segue acontecendo. E entender que o narcotráfico, ele não está presente na favela. O aviãozinho, né? O moleque que entra pro tráfico para vender um baseado, para vender um piro de cocaína, ele tá ali porque ele não tem uma condição material. Sim. Né? É uma escolha dele? Sim, é uma escolha dele, mas ele está atrás de uma condição material. E aquilo é um atrativo para as pessoas. Só que os grandes traficantes, eles não estão ali. Os grandes traficantes estão de gravata e estão lá no governo. 400 quilos de cocaína no helicóptero. Exatamente, do Perrela. Que até hoje não fizeram absolutamente nada. Isso nos Estados Unidos, isso no México, isso no Brasil. O narcotráfico é um dos principais setores da política. Sim. É um setor político. Então a gente precisa acabar com isso. E a maneira de acabar com isso é a legalização das drogas. Inclusive, a gente já tem a legalização de 2 drogas, né? A gente tem a legalização do álcool, com propagandas e apologia ao uso do álcool. Lógico. E o tabaco hoje muito menos combatido, a propaganda do tabaco, mas também. E que causam vítimas, né? Todos os anos, milhões de mortes. Eu concordo com você que a legalização e a descriminalização são a base para você, primeiro, resolver o problema dos usuários, né? Que também é sério. Ninguém quer ser um viciado em heroína, viciado em crack, né? As pessoas, elas não conseguem sair dessa condição porque, como é um crime, elas não têm acesso a um tratamento sério, um tratamento real. Exatamente. Por parte das autoridades, pessoas que não têm condições de pagar um próprio tratamento e acabam continuando no vício. Exatamente. Né? Mas eu não sei se eu concordo na questão de que a produção estatal é a melhor opção. Assim, eu vejo o caso do Uruguai, que ele fez isso. A produção no Uruguai é toda feita pelo Estado, né? Só podem vender também as drogas algumas lojas que tenham a licença dada pelo Estado. E lá eles têm uma falta de... A demanda é maior do que eles conseguem suprir. Então, em vários lugares, eles não conseguem comprar droga, então eles acabam os cidadãos ainda compram de maneira ilícita. Então, acaba não resolvendo o problema. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, que eles legalizaram através de uma maneira privada, que você pode ter uma empresa que produz, desde que você tenha... Você também precisa de uma licença para produzir, né? Sim. Mas, desde que seu produto ele esteja dentro dessas características, você pode vender sem problema. E lá é um experimento muito novo, né? Mas aparentemente tem dado melhor. Eu estava lendo que no Colorado, por exemplo, só no estado do Colorado rendeu 600 ou 700 milhões de dólares em imposto para o estado. E lá eles têm uma política bem interessante, que eu acho que é o que você apoia também, que a primeira parte que vem, que é recolhida do imposto, acho que cada ano, os 40 milhões de dólares que são recebidos pelo governo primeiro é voltado para a educação. Então, ele é usado para reformar escolas públicas naquele estado. E depois, a partir disso, tratamento de usuários químicos, esse tipo de coisa. Inclusive, no nosso programa, a gente defende que a estatização da maconha, a estatização das drogas, e 100% desse lucro seja voltado à educação e ao tratamento de dependentes químicos.
Exatamente. Não queremos que as pessoas sejam viciadas e sejam dependentes químicas ou físicas de um tipo de entorpecente ou de um tipo de uma droga, né? A gente quer realmente curar isso porque é uma questão também de saúde pública, né? Então a gente precisa reverter a verba da produção, da venda de drogas, né? Uma venda controlada, principalmente para sanar essas pessoas. Então também voltada não só para a educação, também, mas como para o tratamento, para a saúde pública. Agora a questão da estatização é uma questão ideológica. A gente não acredita na estatização hoje como ela é. Obviamente, uma estatização da burocracia, uma estatização de uma elite política. A gente defende a estatização, enfim, de todos os meios de produção para de fato que o lucro seja horizontal. Né? Para que o lucro seja horizontalizado de forma a acabar com as desigualdades. Né? Então eu acho que o problema não é o setor privado hoje, não porque é um processo de transitório, né? Mas o problema do setor privado hoje são as grandes corporações, as grandes empresas. É um monopólio. E é isso que acaba com o pequeno produtor. Então se ter que ter uma parceria privada para a gente conseguir transitar até a estatização 100% das drogas, não tem problema nenhum. Mas que seja de fato democratizado, né? Enquanto a demanda, que o Uruguai não consegue suprir, é falha de um projeto. Né? Tá. É um projeto que não deu certo. Mas tem que estar na mão dos trabalhadores, tem que estar na mão da maioria das empresas. Seja ela de produção de drogas, seja ela de qualquer tipo de produção. As empresas têm que estar na mão do povo, né? Então... Que na minha concepção, quando você estatiza um setor, você está criando um monopólio, né? Só que você está na mão de, por exemplo, Petrobras tem um monopólio sobre a produção de energia aqui no Brasil, em questão de petróleo e tudo mais. Sim. Porque é isso. A estatização como ela é hoje, ela não funciona. Ela é um tipo de monopólio, sim. Mas como que seria diferente? Por parte dos trabalhadores. De fato, uma empresa ela tem que ser de fato democrática. Né? Ela não pode servir, por exemplo, as estatais hoje elas servem o quê? A um tipo de burocracia. Você faz um favor, todo um jogo de lobby, você vai ser indicado numa função, você vai ser indicado como diretor. É uma casta. Sim. É parte de uma bolha, é parte de uma segregação, assim como as empresas privadas, né, que tem outros problemas também além desse. Mas a estatização ela tem que ser uma estatização séria, a partir dos de baixo. Sim. Então, e a estatização, ela não visa o monopólio. Mas a estatização, quando ela é feita pela população, pelo povo, ela vai visar, de fato, a produção voltada ao mesmo povo. Então, uma produção voltada à necessidade básica e à necessidade brasileira. Então, não, por exemplo, propriamente a produção de lucro e excedente. Não queremos isso. Queremos que as empresas sirvam a nós. E não explorem a mão de obra, e não explorem, né, a força de trabalho dos brasileiros para gerar lucro. Né? É uma questão ideológica, é uma questão de princípio.